Você sente uma dor que não se compara a nenhuma outra. E sabe, no fundo da alma, que ao longo da sua vida será difícil encontrar algo que possa machucar ainda mais do que isso. Mas essa dor também cria um laço invisível com todas as outras pessoas que já passaram pelo mesmo luto. A atmosfera diante do Palácio de Kensington, que minutos antes era de celebração, transformou-se em confusão quase instantaneamente. O príncipe William, futuro rei do Reino Unido, cancelou de forma abrupta a sua tão esperada aparição após receber, a portas fechadas, uma notícia familiar profundamente perturbadora. Funcionários correram para atender telefonemas. Jornalistas procuraram desesperadamente por respostas. E a comitiva real nunca chegou. Seria uma emergência médica? Uma revelação inesperada dentro da família real? Ou algo ainda mais sério, capaz de abalar as estruturas da monarquia? Os corações ficaram pesados. Os rumores espalharam-se rapidamente. Mas o que realmente obrigou o príncipe William a desaparecer da vista do público? Sombras sobre o palácio. A manhã tinha sido planejada como um momento de esperança. Um evento beneficente que estava na agenda do príncipe há meses, organizado com cuidado, ensaiado e divulgado como mais uma demonstração do compromisso real com o dever público. No entanto, por trás da aparência impecável da vida palaciana, algo mais sombrio vinha crescendo. Nos corredores de mármore de Kensington, a tensão começara a infiltrar-se nas conversas. Silêncios tornaram-se mais prolongados, e quem convivia de perto com o herdeiro do trono percebia que havia algo profundamente errado. Quando a notícia de que William havia desistido, de última hora, do compromisso público começou a circular, a surpresa rapidamente deu lugar ao tumulto. Os repórteres à frente dos portões observavam, perplexos, enquanto os funcionários se moviam com uma urgência incomum, rostos tensos e palavras medidas. O comunicado oficial foi curto demais. Circunstâncias pessoais imprevistas, dizia. 2 palavras que revelavam tudo e ao mesmo tempo nada, especialmente para uma família que cultiva a margem de estabilidade. Aquele cancelamento repentino não era apenas uma cadeira vazia num evento. Era um sinal de alerta. Nos bastidores, fontes falavam em crescente pressão dentro da Casa Real. Os problemas de saúde contínuos do rei já lançavam incerteza sobre as últimas semanas. A recuperação da princesa Kate exigira discrição e recolhimento da família, reduzindo aparições públicas. Mas o desaparecimento de William, tão brusco e sem qualquer explicação, parecia outro tipo de acontecimento. Não era estratégia, era desgaste. Pessoas que servem o palácio há anos comentavam que o clima havia mudado. Reuniões antes marcadas pela tranquilidade tornaram-se secas e tensas. O príncipe, normalmente firme em tempos difíceis, fora descrito como distraído e profundamente apreensivo nos dias anteriores ao cancelamento. Alguma coisa, ou alguém, o tinha abalado. Rumores circularam pela esfera real. Telefonemas urgentes, conversas privadas atrás de portas pesadas e um conflito cada vez maior entre o dever e a vida pessoal. Alguns especulavam sobre novas informações ligadas a escândalos antigos que poderiam ter chegado ao círculo íntimo da família. Outros apontavam para o peso do processo de sucessão e para o fardo que agora recaía quase inteiramente sobre os ombros de William. Dentro do palácio, os assessores moviam-se como se pisassem em terreno frágil. Instruções eram dadas em voz baixa, agendas apagadas, eventos discretamente adiados. Nenhum comunicado adicional foi divulgado. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que amplifica cada teoria. Fora dali, o Reino Unido observava, apreensivo. Correspondentes reais revisavam imagens antigas, procurando sinais que talvez tivessem ignorado. Um olhar indeciso, uma pausa, um gesto inquieto em aparições recentes. Para o público, ver o príncipe William afastar-se tão repentinamente parecia quase impossível de acreditar. Ele sempre fora o ponto de equilíbrio da monarquia, firme quando outros vacilavam. Mas naquela manhã, a fachada se quebrou. As câmeras continuaram apontadas para os portões, e o homem no centro de tudo permanecia invisível. Algo dentro das paredes reais tinha, de fato, mudado. Algo forte o suficiente para silenciar o palácio e interromper aparições públicas.
e deixar toda uma nação a questionar que verdade a coroa tentava, desesperadamente, esconder. Como pôde uma única manhã, dentro daqueles muros fortemente guardados, abalar séculos de controlo real? E que força oculta conseguiu impor silêncio absoluto ao trono? O peso por trás das paredes reais. Apenas dias antes do cancelamento repentino, o cotidiano em Kensington Palace parecia impecável. O príncipe William surgia luminoso, destacando-se entre dignitários, num evento comunitário em Londres, a própria imagem de serenidade e propósito. As câmaras adoravam-no. Comentadores elogiavam a naturalidade com que assumia o papel do pai, transmitindo continuidade e equilíbrio. Aos olhos do público, era mais um dia perfeito de serviço real. Mas por trás daqueles sorrisos cuidadosamente geridos, algo inquietante começava a crescer. Quem convivia de perto com o príncipe relataria mais tarde pequenos detalhes, que à primeira vista pareciam irrelevantes. Um olhar perdido, uma pausa súbita no meio de uma conversa, um silêncio estranho ao descer do carro. Ele estava ali fisicamente, mas a mente parecia noutro lugar. Era como se carregasse um peso que nenhum dever real poderia disfarçar. Dentro do palácio, os assessores já percebiam a mudança. Reuniões antes marcadas pela cordialidade tornaram-se breves e tensas. A agenda do príncipe, habitualmente rígida e previsível, começou a alterar-se. Alguns compromissos foram retirados discretamente, outros adiados sem explicação. Nos bastidores, circulavam murmúrios sobre conversas privadas com conselheiros sêniores e visitas reservadas ao rei Carlos. A saúde do monarca tornara-se um tema delicado, abordado apenas em sussurros entre os poucos que sabiam a realidade. Embora as declarações oficiais a classificassem como estável, fontes internas afirmavam que a recuperação estava a ser mais lenta e complexa do que o palácio admitia. Cada atualização médica trazia nova ansiedade, não só pelo rei, mas pelo filho que, inevitavelmente, teria de assumir o seu lugar. Para William, a coroa deixara de ser um destino distante e tornara-se uma responsabilidade palpável. Nos últimos meses, com o rei a afastar-se de vários compromissos importantes, o peso da representação recaíra inteiramente sobre ele. Esperava-se que estivesse em todo o lado. Eventos solidários, reuniões diplomáticas, cerimônias de Estado. E ainda junto ao pai, lidando discretamente com questões que poucos imaginaram. A pressão era avassaladora e a expectativa implacável. A portas fechadas, as conversas sobre a sucessão tornaram-se mais urgentes. Conselheiros debatiam protocolos, logística e as duras realidades da liderança em tempos incertos, diálogos que nenhum filho deseja ter sobre o próprio pai, mas que já não podiam ser adiados. A duquesa de Cambridge, sempre símbolo de elegância, também se tornara mais silenciosa. O sorriso permanecia, mas parecia ocultar cansaço. Quem a via pessoalmente descrevia-a como ausente, presente apenas em aparência. Cada gesto parecia calculado. Cada olhar cheio de incerteza. Enquanto a inquietação crescente de William se tornava também o seu fardo. E, mesmo assim, o palácio mantinha a aparência de normalidade. Os comunicados continuavam breves, polidos, distantes. Lá fora, o público via apenas o que lhes era permitido observar. Uma monarquia firme e estável. Mas atrás dos portões, a tempestade apertava. A saúde frágil do rei, o peso de um destino iminente e a pressão esmagadora das expectativas reais juntaram-se numa única força sufocante. Quando o momento da ruptura chegou, o cancelamento súbito que lançou a imprensa num rebuliço, não se tratou de uma ausência comum. Foi a fissura visível numa instituição que lutava para manter o equilíbrio. Para o príncipe William, aquele foi o dia em que o escudo do dever colidiu com o peso da realidade. A tensão que durante semanas tinha ficado escondida atrás das paredes reais já não podia ser disfarçada. Mas como é que simples murmúrios nos corredores do palácio se transformaram numa tempestade tão poderosa que forçou o futuro rei a afastar-se do olhar público? Continue a acompanhar. Sussurros nos corredores reais. O cancelamento provocou um abalo na monarquia, mas a pressão vinha a acumular-se há semanas.
Por trás da fachada polida de Kensington Palace, rumores de inquietação tornavam-se mais audíveis, não apenas ligados à saúde vulnerável do rei, mas também ao crescente desgaste entre figuras essenciais da casa real. O que antes parecia apenas desacordos familiares discretos agora assumia contornos mais graves. E no centro de tudo estava o príncipe William, dividido entre o dever, a consciência e os conflitos silenciosos dentro da própria família. Nos dias que antecederam o seu desaparecimento público, fontes descreviam um palácio à beira da saturação. Assessores moviam-se rapidamente por corredores antes repletos de risos. O tom seco das vozes e os olhares tensos denunciavam que algo estava errado. O rei, ainda em recuperação e aconselhado a poupar energias, tornara-se cada vez mais dependente dos que o rodeavam. Mas essa dependência, dizem insiders, criara atritos, especialmente entre os cortesãos mais antigos e o círculo da rainha Camila. A influência de Camila nas decisões do palácio começava a ser vista, por alguns, como excessiva. O seu papel, antes entendido como de apoio, agora era percebido como uma intervenção demasiado profunda. Havia relatos de discordâncias subtis acerca de aparições públicas, protocolos internos e a gestão de assuntos familiares delicados. E no meio desse equilíbrio frágil, encontrava-se o seu filho, Tom Parker Bowles, uma figura respeitada, mas cuja proximidade com a rainha consorte levantava novas questões. Alguns, dentro do palácio, especulavam até onde ia a sua influência em assuntos que ultrapassavam o seu papel pessoal. Para o príncipe William, que dedicou anos a preparar-se para a função de rei, a situação tornava-se cada vez mais difícil. A saúde do pai já lhe colocava nas mãos responsabilidades antecipadas e agora tinha ainda de tentar preservar a unidade de uma casa dividida. Cada gesto era observado. Cada decisão interpretada. A necessidade de proteger a imagem da monarquia era constante. E a verdade por trás das portas fechadas tornava-se cada vez mais difícil de esconder. Quem conhece bem o príncipe descreve-o como alguém profundamente leal. Um homem movido pelo dever. Pelo dever, mas também por um forte instinto de proteger a dignidade da própria família. Ainda assim, até ele parecia ter chegado ao limite. Reuniões que deveriam ser rotineiras tornaram-se tensas. A comunicação entre certos gabinetes sofreu rupturas. Na semana que antecedeu o seu afastamento, William terá passado longas horas em encontros privados. Alguns com conselheiros sêniores, outros em conversas discretas com o pai. Na manhã do compromisso cancelado, já não era possível disfarçar o desgaste. O comunicado oficial, uma questão familiar privada, não esclareceu nada. Mas por trás dessa frase estavam dias de discussões internas, frustração acumulada e um cansaço emocional visível. O silêncio do palácio não foi acidental. Foi cuidadosamente calculado para proteger o equilíbrio frágil da família. Nos corredores de Kensington e Clarence House, o ambiente era descrito como eletrizante. Cada chamada telefônica carregava peso, cada palavra era escolhida com extremo cuidado. Para o público, tudo parecia um enigma. Para os que viviam dentro do círculo real, tratava-se da inevitável explosão de tensões mantidas em segredo durante demasiado tempo. A saúde do rei, a crescente influência da rainha consorte e o fardo depositado sobre o herdeiro tinham convergido num momento que já ninguém sabia controlar. E enquanto o mundo esperava por respostas, o futuro monarca afastou-se da vista pública. Não por fraqueza, mas por necessidade. Porque, por vezes, na sombra da coroa, o silêncio não é fuga, é sobrevivência. E se o silêncio em torno do príncipe William não for luto, mas sim uma tempestade de poder, lealdade e verdades ocultas prestes a arrebentar, continue conosco. O ponto de ruptura de um futuro rei. Enquanto lá fora os rumores cresciam e a especulação se intensificava, dentro das paredes silenciosas de Kensington Palace, o ar tornara-se denso. Tão denso que até o mármore parecia sustentar o peso da inquietação. O que começou como uma manhã de rotina real, transformou-se num dos dias mais perturbadores da memória recente do palácio. Por trás das molduras impecáveis e dos corredores polidos, algo tinha cedido. A cadência da ordem real, a calma ensaiada, o rigor dos horários, deixou de funcionar.
Telefones tocavam ao longe. Vozes que normalmente transmitiam firmeza tremiam. Ajudantes experientes, treinados para agir com compostura, moviam-se com uma inquietação impossível de esconder. Era evidente que algo grave tinha acontecido, algo que ia muito além de agendas, discursos ou protocolos. O secretário pessoal do príncipe foi visto a percorrer o corredor, falando num tom que traía a urgência que tentava disfarçar. A duquesa de Cambridge, embora não vista, estaria por perto, a servir de presença estabilizadora num dia que parecia fugir ao controlo. Até os guardas à porta pareciam mais rígidos, como se percebessem que a quietude dentro do palácio escondia um peso humano incomum. A portas fechadas, uma reunião urgente foi convocada. Numa das salas privadas do palácio, o ar estava carregado de receio silencioso. À volta de uma mesa de carvalho, reuniram-se conselheiros, assessores e figuras de confiança, todos conscientes de que aquilo que iriam ouvir ultrapassaria largamente aquelas paredes. Um mensageiro real trouxera a notícia. Um acontecimento tão sensível, tão pessoal, que nem mesmo entre o círculo íntimo muitos tinham permissão para conhecer todos os detalhes. O príncipe William atendeu a chamada pessoalmente. Testemunhas recordariam mais tarde o silêncio que se seguiu. O príncipe falou pouco, ouviu atentamente e, ao desligar, permaneceu imóvel durante longos instantes, com os olhos fixos nos jardins lá fora. Essa imobilidade, disseram eles, disse mais do que qualquer discurso poderia dizer. Para um homem treinado desde jovem a equilibrar emoção e dever com precisão inabalável, o impacto daquela chamada era evidente, mesmo que a razão permanecesse desconhecida. Foi então que a decisão se concretizou. O príncipe de Gales não compareceria ao compromisso público daquele dia. Não por rebeldia, mas por absoluta necessidade. Algo dentro daquelas paredes, algo profundamente humano, tinha se sobreposto ao dever real. O comunicado oficial que se seguiu foi curto, elegante e deliberadamente vago. O príncipe de Gales não participará no evento de hoje devido a um assunto familiar privado. Por trás dessas palavras cuidadosamente escolhidas, havia uma verdade demasiado frágil para ser exposta. A saúde do rei já provocava apreensão. E o peso da sucessão assentava cada vez mais nos ombros do príncipe. Mas existiam camadas mais profundas. Dinâmicas familiares tensas, exaustão emocional e o peso crescente de liderar numa altura em que a estabilidade da monarquia parecia depender de cada um dos seus gestos. À medida que o dia avançava, o palácio mergulhava num silêncio quase sobrenatural. Refeições ficaram intactas. Funcionários evitavam trocar olhares. Até os passos nos corredores pareciam abafados. Lá fora, o mundo aguardava uma explicação que nunca chegaria. Lá dentro, um futuro rei lutava com a verdade mais difícil de todas. Que mesmo numa vida moldada pelo dever, há momentos em que a coroa deve esperar. E o homem tem de permitir-se sentir. E estaria aquele silêncio a esconder um desgosto profundo, ou um segredo tão grande que poderia abalar a coroa? Fique conosco. O peso da coroa. Ao final da tarde, o ambiente dentro do palácio de Buckingham era tenso, pesado, quase oco, como se cada corredor guardasse sussurros que ninguém ousava pronunciar. Durante dias, o público perguntara-se por que razão o príncipe William, a face da realeza moderna, e o pilar da futura monarquia, se afastara tão abruptamente das suas funções. Cancelou presenças, faltou a reuniões de Estado, e onde antes havia firmeza, agora havia silêncio. A imprensa alimentou o vazio com teorias, mas a verdade desenrolava-se longe dos olhos do público. Dentro daquelas paredes douradas, a família real enfrentava uma convergência de crises privadas e pressões públicas que nem a coroa conseguia ocultar. A chamada devastadora que chegara a William naquela semana foi o ponto de ruptura, o momento que quebrou o delicado equilíbrio entre o dever e a família. Um parente sênior, profundamente querido, tinha adoecido de forma grave. A notícia não chegou através do gabinete de comunicações do palácio, mas sim pela voz de um médico de confiança, alguém cujo profissionalismo e lealdade acompanhavam a família há décadas. As palavras foram poucas, mas definitivas. E naquele instante, o futuro rei deixou de ser figura pública, era apenas um filho e um irmão diante do início do luto.
Mas essa era apenas uma parte da tempestade. O próprio palácio tinha se tornado um campo de tensão silenciosa. Por trás da formalidade das agendas diárias, fissuras mais profundas começavam a ser visíveis. Os problemas de saúde persistentes do rei pairavam sobre cada decisão, cada plano, cada deslocação. Os conselheiros falavam com cautela, mas a apreensão era real. Com a presença do monarca cada vez mais limitada, William e os assessores do rei tentavam equilibrar tradição e incerteza, assumindo responsabilidades que, em tempos normais, nunca se sobreporiam desta forma. Juntava-se a isso a tensão ainda viva com o príncipe Harry, cujo livro e entrevistas recentes tinham reaberto feridas familiares. O ambiente dentro da casa real tornava-se mais frágil de dia para dia. Até a rainha Camila, normalmente o ponto de equilíbrio em momentos turbulentos, parecia exausta, dividida entre apoiar o marido e manter a compostura perante um mundo que observava cada gesto. Funcionários sussurravam sobre reuniões discretas, alterações repentinas na agenda oficial e um sentimento de inquietação que parecia marcar cada compromisso. A máquina real, aperfeiçoada e ensaiada durante décadas, começava a mostrar sinais de desgaste. Para o príncipe William, a pressão tornava-se quase insuportável. Não herdara apenas o papel de herdeiro, mas também o fardo emocional de manter unida uma família fragmentada, sob o escrutínio global. Cada compromisso cancelado tinha uma razão, não por negligência, mas por absoluta necessidade. Ele não podia subir a um palco para discursos alegres, quando carregava a dor pessoal em cada respiração. Não podia sorrir perante as câmaras, enquanto temia que os problemas íntimos da família voltassem a ser transformados em espetáculo público. E assim, afastou-se, discretamente, deliberadamente. A agenda real ficou em branco. Atrás dos portões do palácio, passava longas horas com as pessoas mais próximas, tentando conciliar dois mundos que não coexistiam: o luto e o dever. Quem o viu, descreveu um homem dividido. Um príncipe preso ao protocolo e um filho desesperado por proteger o que ainda restava da normalidade. Por agora, a monarquia permanece num equilíbrio instável entre a resistência e a possível desintegração. E no centro de tudo isso está William, o herdeiro, a carregar em silêncio não só as expectativas de um país, mas também o sofrimento privado de uma família em crise. Que verdade escondida entre as paredes do palácio poderia romper séculos de silêncio e pôr à prova a força da monarquia na sua essência? O silêncio que abalou a monarquia, à medida que a narcisística inquietação se transformava numa obsessão nacional, os portões de Kensington Palace mantinham-se firmemente fechados, e o Reino Unido mergulhava numa tempestade de perguntas sem resposta. Todos os canais de notícias repetiam o mesmo anúncio frio e calculado. O príncipe William tinha cancelado todos os compromissos futuros devido a um assunto familiar privado. Mas a ausência ausência de detalhes tornava tudo ainda mais angustiante. Por trás da precisão daquele comunicado pairava um silêncio pesado o suficiente para desassossegar um país inteiro. Apresentadores falavam num tom contido, procurando significado nas entrelinhas. Analistas reviam as últimas aparições do príncipe, examinando o sorriso, a postura, as pausas. Estaria preocupado? Seria aquilo o prenúncio de uma tempestade maior? Mesmo o mais leve gesto transformava-se em manchete. À entrada das residências reais, equipas de televisão aglomeravam-se no frio, à espera de qualquer sinal. O habitual movimento do palácio, funcionários a entrar e sair, mensageiros a chegar, parecia abrandar até quase parar. A família mais fotografada do mundo tinha desaparecido da vista pública. Depois veio a avalanche nas redes sociais. Em poucas horas, a hashtag #PrayForWilliam atingiu o topo das tendências globais. Milhões de mensagens surgiram de todos os cantos do planeta, misturando preocupação, solidariedade e especulação. Alguns insistiam que a saúde do rei se tinha agravado. Outros murmuravam sobre disputas internas e tensões ocultas. A falta de informação alimentava o caos. O silêncio tornara-se notícia por si só. Uma página em branco preenchida pelo medo. Jornalistas posicionados diante do castelo de Windsor descreviam o ambiente como assustador. Guardas que normalmente exibiam uma postura imperturbável pareciam agora inquietos, observando as multidões que cresciam. Um jornalista veterano
Habituado à coreografia perfeita da vida palaciana, murmurou: "Isto não é protocolo, isto é pânico." Dentro do parlamento, as primeiras perguntas começavam a surgir. Alguns deputados apelaram à paciência e ao respeito pela privacidade, enquanto outros admitiam a sua preocupação com o facto de o herdeiro do trono ter desaparecido das funções oficiais sem qualquer explicação. A meio da semana, a cobertura internacional, de Nova York a Paris, juntava-se ao coro de especulações. Correspondentes reais começavam a debater possíveis implicações constitucionais, caso a ausência do príncipe se prolongasse. Cada fotografia, cada movimento de uma viatura, cada ruído junto aos portões do palácio era analisado como se fosse uma pista de um enigma. Até que, certa noite, surgiu uma imagem tremida. Um carro escuro a entrar numa propriedade isolada em Norfolk, supostamente pertencente à família real. A fotografia nada revelava, e ao mesmo tempo dizia tudo. Confirmava que algo estava de facto a acontecer, silenciosamente, urgentemente, longe de todos os olhares. A resposta do palácio manteve-se inalterável, fria, profissional. Não haverá mais comentários neste momento, mas por trás dessas palavras, a tensão era quase palpável. Fontes próximas da família deixaram escapar que a situação era profundamente pessoal, possivelmente ligada a questões de saúde dentro do círculo mais íntimo. O peso emocional sobre o príncipe William, já sobrecarregado com o dever de liderança, seria imenso. Com o passar dos dias e a ausência de novas declarações, o olhar do mundo permanecia fixo nos portões fechados. A Grã-Bretanha esperava, em silêncio, por uma resposta que não chegava e por um príncipe cujo silêncio soava mais alto do que qualquer discurso que alguma vez proferira. E se esse silêncio ocultasse o segredo mais profundo da família real, um segredo capaz de abalar a coroa até ao seu núcleo? Continue a acompanhar. Uma coroa posta à prova pelo silêncio. À medida que os dias se transformavam em semanas, a quietude que envolvia o Palácio de Kensington tornava-se cada vez mais densa. Mas dentro desse silêncio, algo de profundo estava a acontecer. A turbulência que abalara a Casa Real já não dizia respeito apenas a uma crise familiar. Era um momento capaz de redefinir a própria monarquia. Entre aquelas paredes vigiadas, o príncipe William enfrentava em silêncio o que talvez fosse a maior prova da sua vida. O choque entre a dor pessoal e a expectativa pública. As conversas entre conselheiros sêniores assumiam um tom diferente. Homens e mulheres habituados à compostura falavam agora com inquietação sobre o peso crescente que recaía sobre o príncipe. Cada decisão, cada palavra, cada ausência tinham adquirido um significado desmesurado. Já não se tratava apenas de dever. Tratava-se de preservar o frágil equilíbrio entre a monarquia e a humanidade. Para William, o desafio já não era apenas liderar. Era sentir, sofrer e continuar de pé sob o peso invisível da coroa. Quem convivia de perto com ele descrevia um homem recolhido, mas profundamente reflexivo. Um futuro rei a atravessar uma tempestade de emoções com uma serenidade silenciosa. A confiança espontânea que sempre caracterizara a sua imagem pública tinha se desvanecido. No seu lugar, permanecia uma figura amadurecida pelo fardo, consciente de que liderar nem sempre significa agir. Por vezes, significa recuar para proteger o que não pode ser reparado diante das câmaras. O caos recente dentro do palácio, os rumores sobre a saúde do rei, as tensões familiares, as divergências internas, tinham-no forçado a confrontar a pergunta que atormenta todos os monarcas. Quanto de si próprio é preciso sacrificar em nome da coroa? Nas salas privadas, o ambiente era grave. A cadência inabalável da família real abrandara. Reuniões foram adiadas, correspondência ficou por responder e os longos corredores respiravam incerteza. Catherine, serena como sempre, tornara-se o pilar ao lado do marido. A sua calma silenciosa e força discreta lembravam ao mundo que a verdadeira resiliência raramente se expressa em palavras. Juntos, enfrentavam um duplo peso: o da dor familiar e o das expectativas de uma nação. Um equilíbrio impossível entre o coração e a herança. O desgaste não era apenas emocional. Surgiam preocupações sobre a imagem da monarquia em meio à crise. A confiança pública, sempre delicada, dependia agora da forma como William conduziria este capítulo decisivo.
Alguns assessores acreditavam que o silêncio era o melhor escudo. Outros temiam que apenas alimentasse a curiosidade popular. Mas, apesar da pressão, o príncipe manteve-se firme, escolhendo a família antes do protocolo, a empatia antes da pompa. Uma decisão que não revelava fraqueza, mas humanidade. À medida que as manchetes se tornavam cada vez mais febris, o palácio quebrou finalmente o silêncio com um comunicado breve, sereno e preciso. Agradecia ao público pela paciência e compreensão. Nada mais, nenhuma negação, nenhuma explicação. Apenas contenção. Essas poucas palavras diziam mais do que qualquer discurso. Transmitiam graça e pesar. Um reconhecimento silencioso de que, sob a coroa, existe uma família tocada pelas mesmas dores que qualquer outra. Nesse instante, o mundo não viu poder, mas vulnerabilidade. E no silêncio de William, emergiu uma verdade profunda. Que o dever, por mais sagrado que seja, perde o sentido sem empatia, sem compaixão e sem a coragem de ser humano. Mesmo quando o mundo inteiro está a observar. A essa altura, a Grã-Bretanha começava a compreender. Não se tratava de um escândalo. Não era política. Era uma transformação. Um momento em que a humanidade por trás da monarquia se revelou. Para o herdeiro do trono, esse silêncio tornou-se a sua prova. O cadinho onde o luto e a liderança se fundiram. O mundo esperava ver um príncipe a liderar com elegância. Encontrou um homem a liderar através da dor. E talvez, nesse frágil equilíbrio entre a coroa e a compaixão, o futuro da monarquia tenha finalmente encontrado o seu reflexo mais verdadeiro.